Boa noite, queridos companheiros. É uma alegria grande estar com vocês aqui na noite de hoje. Jesus possa iluminar os nossos corações, ei Juliana, e possa nos abençoar para que a gente possa aprender um pouco mais, né, sobre a doutrina juntos. E gostaríamos de convidar a vocês que participassem através das perguntas. Nossos colaboradores estão aí sentadinho na lateral, de olho em quem quiser perguntar, tá? Com papel e caneta na mão. Então, quem quiser pode mandar a sua pergunta e a gente vai tentar colaborar com o conhecimento que tivermos e aquilo que não soubermos, nós vamos procurar estudar junto com vocês, tá certo? Vou começar aqui, Márcio. Por que? Essa pergunta é muito interessante. Por que um membro da família não tem um relacionamento com os outros membros, incluindo pai e mãe? Não tem afinidade, ele colocou aqui, né? Isso, de certa forma, acontece com muita frequência, não é? Os nossos problemas familiares, eles inclusive se agigantaram muito na pandemia. Por quê? Porque nós muitas vezes fugimos, né, dos nossos conflitos, dos nossos problemas, criando um relacionamento social fora do nosso lar, né, tentando nos desvincular um pouco das dificuldades que temos no lar. E com a pandemia, em que a os nossos relacionamentos sociais tiveram que ser interrompidos e muitos tiveram que ficar em casa, os conflitos se agigantaram, né? E se tornaram problemas difíceis. E por que isso acontece? A primeira coisa que a doutrina espírita nos traz é a orientação que o lar, a família, além de ser a célula da sociedade, a base da sociedade, ela é o núcleo reparador dos espíritos, das almas. É o núcleo de evolução das almas. No lar são colocados ali espíritos afins que se amam e que se entreajudam e que se preocupam uns com os outros e que se apoiam, mas também são colocados juntos os desafetos. Porque o esquecimento do passado, das reencarnações anteriores, nos dá a oportunidade de reconstruir a emoção que impregnou a nossa relação com o outro familiar. Então, eu muitas vezes vivenciei numa vida anterior um momento de muito desafeto, de muito rancor, de muita mágoa, por circunstâncias criadas, decisões tomadas, onde muitas vezes ou nós ou o outro ficou extremamente abalado do ponto de vista emocional, sentimental. E a gente, quando parte dessa vida, a gente carrega as emoções e os sentimentos. Eles são a nossa herança verdadeira, porque é o que nós somos, né? O nosso carro fica, a nossa casa fica, os nossos bens ficam, o nosso dinheiro fica, o nosso título fica, né? Entretanto, o que eu sinto, o que eu me emociono, o que eu penso, o meu conceito a respeito das coisas, vai embora junto comigo para o mundo espiritual, porque é o que eu sou, né? E aí, no mundo espiritual, a gente muitas vezes passa por um período difícil,
devido às emoções desequilibradas que nós cultivamos quando na vida material. E no trabalho, na espiritualidade, a gente melhora e a gente reencarna. E como que a gente vai reencarnar? Evidentemente que a providência divina, como ela é a inteligência suprema em ação, ela vai propiciar ao nosso espírito, numa reencarnação, todas as possibilidades e oportunidades de evolução que o meu espírito possa abraçar, para que eu, ao retornar dessa reencarnação, eu esteja um pouco melhor de quando eu vim para o mundo material. Então, a espiritualidade trabalha para me oferecer mecanismos evolutivos. E um desses mecanismos é a família onde eu vou reencarnar. Então, essa família, ela representa um mecanismo evolutivo. E nela estão espíritos afins e estão espíritos que não têm a menor afinidade. E às vezes, pelo contrário, tem uma repulsa pelas experiências do passado, pelos sentimentos do passado que estão adormecidos no nosso inconsciente, mas que na presença daquele espírito, isto vai tentando reacender de uma forma que nós não sabemos explicar. E às vezes a gente se pergunta, mas por que eu dou tão certo com o meu vizinho e não dou certo com o meu irmão? De jeito nenhum, né? Por que o meu vizinho, o meu colega de trabalho parece ser um irmão para mim, o irmão da minha família, mas o meu irmão consanguíneo, eu não consigo ter o mesmo sentimento, né? Então, existem experiências de vidas anteriores que estão apagadas temporariamente da nossa memória, mas cujos sentimentos e emoções pulsionam o nosso ego, pulsionam o nosso consciente, porque estão guardados naquela casa mental chamada inconsciente, naquela partezinha, né? E dificulta muitas vezes a relação familiar. Bom, então afinidade não é regra dentro da família. A família é o cadinho reparador, né? A família é a oficina das almas. E é na família que nós vamos tentar transformar os nós que nós criamos do ressentimento e da mágoa em laços de amor, né? E é por isso que a consanguinidade nos chama à reparação dos nossos sentimentos. E nós precisamos trabalhar isso incansavelmente, primeiro orando por aquele com quem tenho dificuldade de me relacionar e depois orando por mim mesmo. Porque eu também preciso modificar a minha atitude mental para conseguir acolher aquele com quem eu tive em vida anterior algum tipo de desafeto ou de desequilíbrio ou qualquer tipo de sentimento menos feliz, né? Márcio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aí, ó, enche o pulmão, gente. Uma noite boa dessa, gostosa de estudo, né? A gente tem que estar com alegria aqui dentro. Chegou uma pergunta agora aqui da casa. A pessoa pergunta assim: ouvi de evangélicos que quando morremos ficamos dormindo, aguardando a volta de Jesus. Como o Espiritismo vê isso? Grato. Bom, então vamos lá. A gente respeita toda e qualquer crença, religião, doutrina, né? A doutrina espírita é a doutrina de todos, né?
Só que a doutrina espírita ela vai mais para o lado racional, para o lado lógico, para o lado que faz sentido de ser baseado em Deus, né, na existência de Deus, justo, bom, amoroso, pai de todos, né, não tem distinção entre os filhos. Então, baseado nessa certeza de um Deus perfeito e imutável, a doutrina espírita vem dizer que nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um princípio, sim, né, quando Deus nos criou como princípio inteligente. E esse princípio foi evoluindo, evoluindo, entrou no reino mineral, animal, vegetal e depois animal, e agora estamos no reino hominal, né, no reino do ser humano. Então, essa é a lógica da criação de Deus na visão espírita. Então, a morte, ela é apenas tirar a roupagem carnal e a gente continua nossa trajetória. Continua onde? Onde nós estivermos conectados de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa energia, de acordo com quem eu sou. É isso que vai determinar em qual morada na casa do Pai nós estaremos. Né? Que Jesus já afirmou, a casa do Pai há muitas moradas. Então, aquela morada que for compatível com o meu caráter, com a minha moral, com o meu conhecimento, eu lá estarei. Tá? É lá que eu vou estar. Nós sabemos que existem religiões, né, evangélicas principalmente, que elas pregam realmente que morreu, vai ficar dormindo até o dia do juízo, né, o dia do julgamento final. E segundo a espiritualidade, muitos desses espíritos, quando desencarnam, eles se auto-hipnotizam e entram em sono profundo, realmente. Ficam lá em alas, porque tanto de espírito dormindo. Tá? E por mais que você tente acordá-los, é aquele que abre só o olho assim, não quero nem ver onde eu estou, quero continuar dormindo. Eles perdem a oportunidade de desfrutar ali do plano espiritual, de se preparar, e muitos deles, a maioria, vem através de reencarnações compulsórias. Né? A espiritualidade superior é que determina a próxima encarnação sem a participação deles. Porque, na verdade, eles se desligaram completamente. Né? O que a doutrina espírita também fala para nós é que Jesus nunca foi. Né? E quando a pessoa não vai, ela não volta. Porque como é que eu vou voltar de um lugar que eu nunca saí? Né? Jesus está conosco. Né? Ele falou isso na despedida dele: estarei sempre com vós. Né? Onde um ou mais estiver em meu nome, lá estarei. Ele deu várias dicas que ele está conosco, nunca nos deixou. Então, esperar a vinda de um Jesus voltar à Terra, para quê? As pessoas acham ainda que o reino de Jesus é aqui no planeta Terra, que ele vai voltar como homem para governar o planeta e daí nós sermos felizes. As pessoas querem acreditar nisso, numa vinda carnal do Cristo. Jesus está conosco a nível espiritual. E ele mesmo falava: meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus, né? E outra coisa que a gente tem que deixar claro: quando ele fala reino, é porque naquela época eram os reis que governavam. A autoridade máxima de um estado era o rei. Né? Então ele usou esse termo porque era o termo que eles entenderiam. Mas na verdade, né, a morada onde Jesus é o administrador, vamos dizer assim, é a nível espiritual. A nível carnal somos nós. Né? A nível carnal somos nós. Nós temos um presidente da República, nós temos um governador, nós temos um prefeito eleito por nós. Né? No mundo espiritual, estes seres que governam, eles são por mérito, é meritocracia mesmo. A própria evolução desse ser o coloca ali. Não é nem ele que escolhe ser, não é nem votado, não são as pessoas que estão lá, os espíritos que estão lá, que determinam: esse aqui vai ser o nosso líder. Não. A própria autoridade moral o coloca como. Entendeu?
Então eles ficam ali, governando. E Jesus é o governador do planeta. Ele não precisa voltar mais. O que ele tinha que fazer aqui, ele já fez. Ele fez. Ele está aguardando que agora nós vamos até ele. Este é o objetivo. Nós irmos a ele. Ele não precisa vir mais aqui. Né? E vamos ser sinceros, pessoal. Se alguém hoje se intitular, eu sou o Cristo que voltou, sejam sinceros, levanta o dedinho. Quem é que vai acreditar? Ninguém, né? Nós temos aqui no Brasil o Henrique Cristo, que se intitula a reencarnação de Jesus. Né? Tantos outros que estão espalhados pelo mundo. Né? Então, assim, não dá, não vai ser assim que funciona. Não é assim que as coisas vão funcionar. O reino de Jesus é lá. Né? E só que lá abrange aqui. Porque nós estamos interligados ao mundo espiritual. Né? Nós estamos entrelaçados nesse mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, temporariamente na carne. Então não tem como desvincular aquilo lá. Só que nós estamos num plano físico. E no plano físico, o determinante da nossa vida somos nós que escolhemos. Porque aí é que está a beleza da coisa. O poder do livre-arbítrio, né, que é esse poder de escolha que Deus me deu, é que faz a coisa ficar bonita. Porque quando eu acerto por mérito. Quando eu erro por ignorância. E eu tenho a oportunidade de acertar depois, de me corrigir, de mudar, de melhorar, de evoluir. Né? Então é o mérito. A beleza da coisa está justamente na liberdade que Deus nos deu de fazermos as nossas escolhas pessoais, de determinarmos a nossa vida, de determinarmos quem está ao nosso lado. Né? E de quebra ainda tem o Evangelho. Veja bem essas pessoas que falam assim, vamos, com todo respeito aos nossos irmãos da Testemunha de Jeová, né? E até tenho vizinhos lá que são, e eu respeito e gosto mais deles. Apesar que eles falaram que querem me salvar. Eu vou para o inferno. Mas eles falam que nem que morreu, tem que esperar a vinda do Cristo. Tem que esperar o dia do juízo. Que dia do juízo é esse? Eles falam que só os testemunhos de Jeová vão ser salvos. E tem um número certo, me parece que é 1.600 ou 6.000, alguma coisa. Tem um número certo. Só que essa doutrina já tem quase 200 anos também. Ela é um pouco antecessora à doutrina espírita, se eu não me engano. Ou é mais nova, não sei. Eu só sei que ela é bem recente também, o testemunho de Jeová. Quantos já morreram e quantos já viraram testemunha? Eu acho que o número estourou. Quem é que vai ser salvo ali? E vão ficar ali esperando o quê? Um julgamento? Se você vai para cima ou você vai para baixo? Não existe. Né? Não tem como a gente acreditar numa coisa de julgamento, de decisão, de que eu vou ficar dormindo. Bom, tá, voltando ao meu raciocínio aqui, onde eu entrei nos meus irmãos testemunhos de Jeová lá. Vamos supor que eles estejam certos. Vamos supor, tá? Vamos todo mundo achar que eles é que estão certos. Só quem é testemunho de Jeová é que vai para o céu. Só eles. É uma doutrina que surgiu há menos de 200 anos. Né? Surgiu há menos de 200 anos. E quem viveu e morreu antes deles? Está tudo condenado. Ninguém vai ser salvo. O ser humano está aí há não sei quantos milhões de anos andando pelo planeta Terra. É a mesma coisa de eu falar que quem não é cristão também não vai para o céu. Jesus veio há 2.000 anos, 2.020 anos atrás. Então quem não é cristão não vai para o céu. Beleza, Deus é muito bom, Deus é bacana. Então se eu nasci antes de Jesus, eu já estou lambrecado, não vou ser salvo. Se eu nasci num país oriental, onde o budismo, o islamismo, o taoísmo, lá, questão de religião tem por lá. Se eu nasci lá também, eu já estou lascado. Também não vou para o céu, porque eu não sou cristão. Aí Deus, que é o Pai de amor, o Pai de igualdade, permita que eu nasça num país onde o cristianismo não é seguido,
para eu me lascar. É esse o Deus que a gente acredita nele? Não pode ser, né, gente? Então, independente da fé que eu professe, independente da crença, independente daquilo que eu sigo, ou se eu não sigo nada, se eu não acredito em nada, eu vou para o caminho do bem, querendo ou não. Olha que maravilha. A lei de Deus ela é tão gostosa, tão perfeita e tão acalentadora, que mesmo que eu não queira, eu vou. Olha que delícia. Mesmo se eu for um bandido daqueles terrível, eu vou voltar para Deus. Não agora, porque eu sou bandido. Mas eu vou voltar uma outra encarnação, uma outra, até que eu me purifique e mereça de volta estar com Deus. Ou vocês acham que nós que estamos aqui hoje, numa terça-feira, buscando estudar uma doutrina cristã, buscando entender a doutrina espírita baseada no Evangelho do Cristo, né, que todos nós estamos aqui com o coração leve, procurando realmente melhorar, já não cometemos crimes em vidas passadas. Todos nós temos nossos crimes, nossos delitos. Todos, indistintamente. Todos nós já fizemos lambança. E é por isso que a nossa vida é difícil até hoje. É conturbada, cheia de tropeços, cheia de decepções, traições, dificuldades de todas as ordens, doenças, perdas de pessoas amadas, confusão no trabalho, confusão em casa, confusão na rua. A nossa vida é assim. Por quê? Porque eu plantei essa semente lá atrás. E isso que eu vivo hoje é a forma que eu tenho de redimir. É a forma que eu tenho de redimir. Se eu souber aproveitar. Se eu souber ver isso como uma oportunidade de crescimento e aprendizado para cuidar de mim mesmo. Outro dia eu falei com a Luciana, falei assim, o que define a pessoa é o bem que ela pratica, não o mal que ela recebe. O que nos define é o bem que nós fazemos. O mal que vem a nós não me define. Ele veio porque eu estou merecedor dele. Porque eu fiz algo que ele viesse, para que aquilo sirva, para que eu reflita, para que eu melhore, para que eu perdoe. É para isso que o mal chega até a gente. Mas o que me define mesmo é o bem que eu pratico. Tá? Então, assim, não vamos. Se quer dormir do lado de lá, dorme. Não tem problema, mas que você vai voltar, vai. E a bênção da reencarnação traz também a bênção do esquecimento. Na próxima encarnação, ele pode não vir na mesma religião, né, a família, e mudar o pensamento, mudar a fé. Né? O que nós espíritas temos que fazer é respeitar, não entrar em debate, não tentar impor a nossa ideologia, né? É respeitar. Ah, beleza, não, que bacana, tá bom então. Beleza, só assim, tá bom. Né? Bom, chegou uma pergunta aqui muito interessante e eu gostaria até que o Márcio depois me ajudasse na resposta. Nos oriente sobre o alimento frugal no mundo espiritual. Frugal. Se eu entendi a pergunta do colaborador, é o alimento fluídico, né? Nós vemos nos livros de André Luiz, né? No relato das colônias, né? Alguns espíritos que têm a necessidade de se alimentar. Vocês já viram isso lá? Já leram nas obras espíritas, né? A necessidade de se alimentar. E aí a gente fica pensando assim, mas como que a criatura que não tem corpo físico tem necessidade de se alimentar? E como que ela se alimenta, já que existe a necessidade? Existe o alimento? Ela se alimenta, né? E nós vimos os relatos de André Luiz que isso é verdadeiro, né? E não é só nas obras de André Luiz, não. Tem outras obras espíritas que me fugiu o nome aqui do autor. É Vera Marizek, tá? Violetas na Janela.
Vocês me perdoem, eu sou ruim para guardar nome de autor, né? Hã? Patrícia, né? Então, a gente vê isso em várias obras. Bom, o que que acontece? Nós estamos na matéria condensada. O nosso corpo, tudo que nós vemos, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso paladar consegue perceber, o nosso tato, as nossas portas neurosensoriais, elas conseguem perceber os estímulos de acordo com a estrutura que elas apresentam, com a sensibilidade que elas têm, né? O nosso corpo tem os seus limites. Existem sons que o nosso ouvido humano não consegue captar, mas muitas vezes o ouvido de um cão consegue. Tem odores que o nosso nariz pode não conseguir perceber, mas o cão, né, ele consegue perceber determinados odores que a gente não consegue perceber. Por que que eu estou falando isso? O mundo espiritual, a gente fica com a impressão que o mundo espiritual é só espírito e não tem matéria. E não é bem assim. O mundo espiritual, ele é a atuação da mente com um corpo composto por elementos mais fluidos que atuam sobre matéria na forma de energia. Vamos tentar explicar de uma maneira mais simples para ficar compreensível. Então, veja bem, o mundo espiritual existe, ele é permeado por uma matéria primária que tem no universo inteiro. Se chama fluido cósmico universal. Ele é o princípio material básico de tudo que a gente conhece de matéria no universo. Desde as nossas formas de energia, que a gente chama, por exemplo, de energia atômica, até os elementos mais concentrados de matéria, que são os minerais, as rochas. Tudo é fluido cósmico modificado. Tudo que nós conhecemos de matéria é fluido cósmico modificado. Como assim? Pensa numa tinta de pintar parede. Pensa numa tinta branca. Ok, esse é o fluido cósmico universal. Toda vez que ele vai sendo modificado por ação mental, divina e dos co-criadores e de cada um de nós que somos mente em ação, nós produzimos várias matérias derivadas dele. É como se ele fosse a cor branca, a tinta branca, mas que com ela a ação dos espíritos de Deus e dos anjos, eu conseguisse transformar aquela tinta branca em tinta amarela, em tinta lilás, em tinta preta. Ora, a tinta amarela não é branca. São coisas diferentes, mas todas derivaram de um tipo só. Esse tipo de matéria básica do universo inteiro se chama fluido cósmico universal. E ele é a fonte de toda a matéria. E ele pode ser manipulado por ação da mente e da vontade. E no mundo espiritual, os espíritos atuam nesse fluido cósmico através da sua mente e da ação da sua vontade. E eles conseguem transformá-lo de tal forma a fazer com que ali, nas colônias espirituais,
criem-se flores, criem-se jardins, criem-se construções com a sensação que são sólidas, edificações, criam-se alimentos. Então, alguns espíritos desencarnados que estão no mundo espiritual têm a compulsão, a necessidade de se alimentar por um automatismo. Se você falar assim, mas eles precisam de alimento espiritual? Não precisa. Mas em função do seu condicionamento mental, quando eles não se alimentam, eles se sentem fragilizados e desequilibrados. Então, a espiritualidade superior oferece a essas criaturas condicionadas a se alimentar um alimento fluídico, com toda a característica de um alimento material. Tem essa característica. Só que é um alimento fluídico. E vai dar para o espírito a sensação de saciedade, porque ele responde ao seu condicionamento, à sua necessidade psíquica, né? Vamos dar um exemplo. Aquela criatura que está habituada a fumar, tabagismo. Muitas vezes ele está lutando contra o hábito do tabagismo, não é? Ele quer parar de fumar, né? E aí, quantas vezes ele às vezes põe um cigarro na boca apagado, só para ter a impressão que está fumando, né? Só para ter a impressão que está fumando. Então, no mundo espiritual, como eu disse a vocês aqui, nós somos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. E se nós temos a necessidade, sentimos a necessidade do alimento e nos condicionamos a ele, muitas vezes a espiritualidade tem que nos oferecer esse alimento de forma fluídica, por transformação do fluido cósmico universal. Tá certo? Existe outra forma de você absorver a energia do universo sem necessariamente ingerir qualquer tipo de alimento, seja ele material ou seja ele fluídico, que é o chamado prana, é a respiração, né? Então, quando você inala o fluido cósmico universal, que está disperso em todo o universo, você está alimentando o seu corpo espiritual e alimentando a sua alma, né? Por isso fala-se que a respiração é muito importante para o equilíbrio, por isso que a yoga trabalha tanto a respiração, porque no mundo espiritual é possível que os espíritos se alimentem da energia do fluido cósmico universal apenas pela respiração, absorvendo o fluido para dentro do seu corpo perispiritual. Tá certo? Mar, você quer completar? Porque é um tema complexo. É interessante isso aí, porque o que a gente tem que entender é que o perispírito é matéria, né? É uma matéria quintessenciada, uma matéria etérea. Na dimensão espiritual, o perispírito é um corpo físico. É um corpo físico que vai ter a mesma aparência da última encarnação. Se eu desencarnar agora, esse corpo que vocês estão vendo vai se desmanchar. Mas o perispírito que eu uso como espírito que eu sou, ele vai me acompanhar nessa mesma formação que eu tenho aqui, né? Dizem que até por merecimento, as pessoas que desencarnam mais idosas, no mundo espiritual, elas voltam a ter uma aparência aí na média de uns 30 anos. A média saudável.
né, do espírito. Legal, né, gente? Ficar mais novinho lá. Para nós que já está ficando velhinho, é uma beleza pensar nisso. Mas é isso. Mas ele é matéria. E outra coisa, quem usa da sopa fluídica, né, que a gente chama de sopa fluídica no mundo espiritual, são espíritos terra a terra ainda. Lembra que, vamos pegar lá o Nosso Lar como exemplo, porque tem um filme. Quem já assistiu o filme aqui? Quase todo mundo. Quem já leu o livro? Beleza. Então tá aí. O Nosso Lar, ele é material, né? Ele está na zona umbralina, é como se fosse um oásis no deserto. Ele está na zona umbralina, tanto é que ele tem muralhas que o protegem para não ter invasão de espíritos muito atrasados. Ele tem as muralhas que o protegem lá dentro. É tudo material ainda. Os espíritos mais superiores aí, que nós ainda desconhecemos como é lá, de tão evoluído que é, eles não necessitam disso. Mas nós ainda, ao desencarnarmos, nós vamos trazer em nós as sensações. A Shirley deu um exemplo muito bom do tabagismo, né? A pessoa, quando para de fumar, ela fica com desejo de fumar, pensa no cigarro, tem aquela coisa. Então, quando você desencarna, você vai sentir fome, só que você nunca vai morrer de fome, você já está morto. Você vai sentir sede, você vai sentir desejo de beber álcool, vai sentir desejo de fumar, vai sentir desejo de sexo, vai sentir desejo de tudo que você tem desejo. Não muda nada, porque é o corpo que morreu, você continua. Então, para saciar esse desejo ali, eles servem essa sopinha fluídica, que ela sacia aquele desejo da fome temporária, sacia a sede, né? E para os espíritos ainda agarrados no tabagismo, no alcoolismo e nos outros desregramentos, eles acompanham aquelas pessoas encarnadas que carregam esse vício. E fica ali, né, boca a boca, sugando o éter do cigarro, da bebida, do excesso de comida, do excesso de sexo. Isso tudo eles ficam ali participando, para eles terem aquela sensação de estar ali. Para eles alivia. Como é que a gente fica livre disso? Orando e deixando o vício, entrando em equilíbrio. A gente deixa esse vício. Tá bom? Tá joia? Sim, Ciro. Vamos lá, responder uma pergunta que chegou aqui agora da casa. Recentemente ouvi a expressão espíritos atrasados. De acordo com alguns espíritos trabalham em determinadas religiões. Pode falar um pouco sobre isso? Entendi. Pergunta. Vou até ler de novo aqui. Ó. Deixa eu pôr o óculos de novo, senão não enxergo. Recentemente ouvi a expressão espíritos atrasados. De acordo com alguns trabalham em determinadas religiões. Pode falar um pouco sobre isso? Bom, principalmente nas religiões afros, né? A gente tem vários espíritos que ainda tentam, né, que trabalham lá nas macumbas, né? Naquelas coisas ali. Quando a gente fala de espírito atrasado, não é um atraso intelectual, tá? E às vezes um pouco moral também, pode ser, né? Não quer dizer que eles são menos, que eles são menores, menos valiosos do que os outros espíritos. O que acontece? Eu sou um espírito desencarnado e eu cometi muitos erros, muitos erros. Eu tenho uma gama de débito a parar. Tal. E eu já entendi agora, desencarnado, que é através da caridade, de ajudar outra pessoa, é que eu vou conseguir melhorar a minha condição espiritual. Eu entendi isso. Só que eu não entendi que, talvez, ao tentar ajudar uma pessoa, eu possa estar prejudicando outra. Entenderam a diferença? Aí o que faz? Eu vou lá fazer, alguém vai fazer uma macumba para Chile passar por alguma situação ruim. Aí essa pessoa evoca determinados espíritos. Esses espíritos que querem ajudar essa pessoa que está querendo prejudicar a Shirley, fala assim, nó, oportunidade boa de eu tentar ajudar o fulano lá, porque ele está querendo prejudicar a Shirley, porque a Shirley fez mal para ele, ou porque tem algum perrengue com a Shirley lá. Então eu vou ajudar o fulano. Eu vou ajudar ele, porque aí eu estou fazendo uma caridade para ele.
Só que ele não entende que aquilo não é caridade, ele está prejudicando a Shirley. Porque não adianta, você quando faz mal a alguém, mesmo que for para beneficiar outro, você está fazendo mal. Né? Não tem como eu mudar a situação. É a mesma coisa. Uma pessoa que é viciada em cocaína, por exemplo. A pessoa está lá em plena crise de abstinência. Eu falo assim, tadinho dele, gente, ele está sofrendo demais. Eu vou dar um pouco de cocaína para ele aliviar o sofrimento dele. Eu vou estar ajudando as pessoas? Não vou. Eu estou prejudicando ela de novo. Né? Então não tem como. Fazer o bem é fazer o bem, independente a todos, indeterminado. Então esses espíritos vão e tentam fazer isso. E ficam tentando prejudicar Shirley, porque alguém foi lá e pediu para que ele fizesse aquilo. Vai acontecer alguma coisa com a Shirley? Depende. A Shirley está na mesma sintonia que esses seres? Se ela estiver na mesma sintonia que eles, ela vai sentir os efeitos dos ataques, sim. Mas se ela não tiver, ela não vai sentir efeito dos ataques. Eles vão ficar, até cansar e pensar assim, não tem jeito. Só que, por atrasados que eles são, eles voltam a quem pediu, a quem evocou, para cobrar a dívida. Eu te fiz um favor. E agora? Eu quero o meu pagamento. E ficam beirando aquela pessoa. Ou seja, todo mundo acaba sendo prejudicado. Não estou aqui generalizando as religiões afros por isso. Existem religiões de Umbanda, principalmente, casas de Umbanda, que fazem trabalhos maravilhosos. Ainda gostam, mas é macumba do bem. Não existe só macumba pro mal, não, gente. Tem macumba do bem. Nós espíritas não acreditamos mais nisso, não precisamos disso, né? Da mesma forma que nós não precisamos de um crucifixo, de um Jesus pregado na cruz dentro de casa, né? Nós não necessitamos mais, porque a gente entende que isso não tem efeito, isso não tem validade nenhuma, porque nada que é material atinge o espiritual. Vocês já pararam de pensar nisso, gente? Não existe amuleto, não existe coisa da sorte, não existe pezinho de coelho, crucifixo que vai me aliviar de mal-estar, eu fazer tatuagem de cruz no meu corpo. Isso aqui porque eu estou abençoar. Você vai nas prisões, a maioria dos presos tem Jesus tatuado no peito, no braço, cruz para todo lado. Né? E aí, é bandido. Então, não existe isso. Eu não preciso fazer o sinal da cruz. Não preciso. Para que eu faço isso? O que determina quem eu sou é o bem que eu faço. Jesus não vai gostar mais de mim porque eu faço o sinal da cruz. Deus não vai olhar para mim e me proteger porque eu fiz um sinal de cruz. Não existe isso, gente. Nada que é material influi no meu espiritual. O que influi no meu espiritual é o que eu sou, o que eu faço, o que eu penso. É isso que influi no meu espiritual. É isso que determina quem anda comigo. Se eu sou uma pessoa do bem, eu vou andar com espíritos bons. Se eu sou uma pessoa mais ou menos, eu vou andar com espíritos mais ou menos. Se eu sou uma pessoa que pratica o mal, eu vou andar com espíritos que ainda praticam o mal. Sintonia, afinidade. Nós espíritas precisamos nos desvincular desses milênios que a gente vive presos a uma imposição de doutrinas que vieram, porque não é a primeira vez, não. Hoje, nessa encarnação atual, eu me tornei espírita aos 21 anos de idade, mas eu era de outra doutrina cristã. Conheci a doutrina espírita e percebendo e entendendo o propósito dela, eu me tornei espírita, porque ela é mais racional, ela fez mais sentido para mim. Eu consegui ver Deus mais próximo de mim. Eu consegui entender o propósito da minha vida, da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, das pessoas com quem eu convivo. E eu me tornei um pouco melhor do que eu era. Porque hoje eu já sou difícil. Antigamente eu era insuportável. Confesso para vocês. Mas ela melhora a gente. E é por isso que eu sou espírita hoje, tentando a cada dia melhorar um pouco mais. Porque é lento.
É lento. Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém vai fazer grandes transformações. É ao longo dos anos do estudo, da prática, de cair, levantar, estudar, refazer, vão mexer, me perdoa, deixa que eu posso fazer para te ajudar. É assim que a gente vai levando. Então, esses espíritos que a gente chama de espíritos atrasados, são espíritos que ainda não descobriram o seu propósito como filhos de Deus e ainda fazem o mal. Ainda fazem o mal. Mas ainda vai chegar a vez deles fazerem o bem. E quando eles começarem a praticar o bem, eles vão se tornar espíritos do bem. São os trabalhadores da última hora, todos são filhos de Deus. Jesus falava: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E tem quem acha que o rebanho de Jesus são os cristãos, está completamente enganado. Até o ateu é do rebanho de Jesus. O Islã é do rebanho de Jesus. O budismo é do rebanho de Jesus. Jesus, ele é o tutor de quase 30 bilhões de almas que Deus deu a ele para que ele tomasse conta. E nós estamos no meio dessas almas de Jesus. Que é o nosso governador, é o nosso mestre, é o nosso irmão, é o nosso modelo e guia. Então, quando ele falava que nenhuma, é nenhuma. Mas por que ele falava que era nenhuma? Porque ele sabia que mesmo que eu não vá hoje, amanhã eu vou. Está na minha mão, é o meu livre-arbítrio, é as minhas decisões é que vai tomar. É lógico que quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu procurar melhorar, quanto mais eu me modificar para o bem, mais rápido eu vou para mundos felizes. O mérito é meu. Quanto mais relaxado eu for, quanto mais, não, se eu posso ir amanhã, para que eu vou hoje? Ótimo, te respeito. Só que você vai demorar mais aí para mundos felizes. E na próxima encarnação, tudo que você deixou de fazer ou fez de ruim, vai vir na sua conta para você pagar. Aí não reclama se você vier com um defeito, né, com mais dificuldade, com mais limitações, com mais perrengues. Por que eu? Por que Deus sou assim? Por que Deus me deixou vir assim? Não foi Deus, foi você. Foi as suas escolhas. Se você hoje vive uma vida difícil, agradeça a Deus. Deus, obrigado porque minha vida hoje é difícil. Porque se eu souber vencer nessa dificuldade, amanhã eu vou estar num plano melhor. Deus, mas a minha vida é muito fácil hoje. Obrigado. Então aproveite a vida fácil, porque se você tem uma vida fácil, é hora de você ajudar quem está na vida difícil. É hora de você servir instrumento de auxílio àqueles que não têm a mesma vida fácil que você tem. E a gente faz isso? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? O que eu faço do meu dia, do meu trabalho, das pessoas com quem vivo comigo, da minha família, dos meus companheiros de trabalho, dos meus colegas? O que eu faço? Eu estou me doando? Eu estou fazendo alguma coisa para o bem? Eu realmente tenho condições de fazer ou não? Não existe ninguém que não pode fazer alguma coisa, viu, gente? Todos nós podemos dar, nem que seja um pouquinho. O Mário estava me avisando ali que o tempo esgotou, né, Mário? Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Daqui a pouquinho a Shirley está aí com uma palestra maravilhosa para nós, né, Shirley?